Temos 3 abraços. Sejam bem-vindos aqui, ó, Ciência em Casa, mais uma vez recebendo aqui uma grande convidada em casa. As pessoas se sentem à vontade, pode comer, pode beber, pode falar o que quiser, pode falar mal das pessoas. Adoro. Porque a gente já tá abrindo uma vaquinha para ganhar dinheiro, para poder pagar advogado e Com tudo certeza, mais. Então, porque eu não tenho. primeiro, fica à vontade. A gente tem aqui o amendoim, a gente tem um salame, pode não parecer, mas ele é um salame. E qual que é a ideia do salame? Por que a gente trouxe o salame? O salame, ele parece uma linguiça, mas ele não é uma linguiça, ele é um salame. Ele parece uma calabresa, mas ele não é uma calabresa, ele é um salame. É verdade. Existe aqui uma alteração de personalidade? Não existe uma diferença comum, né? As pessoas todas são pessoas, mas elas são diferentes, né? Elas têm as suas particularidades, por mais que elas estejam dentro do mesmo grupo, por exemplo. Que corte bom, hein? Começamos bem com esse corte. É o seguinte, OMS colocou que nesse século a principal doença é a depressão. Na verdade, século XXI, a principal doença é a depressão. Sim. Você acha que em algum momento vai deixar de ser? A gente vai substituir ela por alguma outra doença? Bom, a gente já está vendo aí uma mistura bem significativa com os transtornos ansiosos, né? A ansiedade generalizada, pânico, ansiedade social. Então, a gente já consegue ver isso se igualando, né? Mas se continuar do jeito que vão as coisas, a tendência é, sim, aumentar tanto a ansiedade quanto os transtornos depressivos. Você não acha que hoje em dia ficou meio banalizado alguns termos? Por exemplo, ansiedade. Eu sou tão ansioso. E aí você vai ver a pessoa, ela não é uma ansiedade, acredito eu, como a gente imagina na psicologia, como uma patologia. É uma pessoa que, eu tô ansioso para chegar a tal coisa. A própria depressão, o estresse. Existe, né, essa coisa banal, né? As pessoas, o que acontece? Que eu percebo hoje na clínica bastante, as pessoas me procuram. Elas querem uma justificativa para os seus comportamentos disfuncionais. Então eu vivo fazendo um monte de merda e eu quero justificar isso de algum jeito. Que jeito? Eu tenho um transtorno. Né? Eu te atropelo, não te respeito quando você fala porque eu sou ansioso, eu tenho TDAH. Eu não aguento ouvir o não e aí eu fico totalmente abalada, mas eu tenho depressão. Então, assim, não é que não exista, existe. Só que também há muitas pessoas que estão tentando justificar a sua disfuncionalidade enquanto um sinal, um sintoma de um transtorno mental. Por exemplo, uma vez eu conversando com uma psicóloga, eu tinha assistido uma série e eu comecei a ver, eu falei, caramba, eu acho que eu sou autista. Porque eu vi a série, eu me encaixava em algumas coisas. Depois eu tava vendo o Dileira, não sei se você sabe quem é o Dileira. Dileira vai aparecer aqui. Ele tem aquela síndrome de Tourette. Sei. Eu falei, cara, acho que eu tenho a síndrome de Tourette. E fui falar com a psicóloga, ela falou, não, porque você tem que gabaritar. Você tem que ter tudo. E eu sou tão burro que eu não consigo gabaritar a doença. Eu não gabarito prova e não gabarito doença. Nesses casos, ansiedade também tem que ter um gabarito. Sim, na verdade, assim, a gente tem hoje o DSM, que já está na sua 5ª versão revisada, que é o DSM-5-TR, e ele tem lá todos os transtornos mentais que são catalogados. E dentro de cada transtorno tem os critérios diagnósticos. E você precisa não só gabaritar ali, né, ter ali, tem que ter 4 ou mais desses sintomas aqui, mas eles têm que ter intensidade, frequência e sofrimento clinicamente significativo. Por quê? Porque a maioria dos sintomas de transtornos mentais, eles são coisas cotidianas que qualquer pessoa experimenta. Ansiedade, excesso de preocupação. Você já experimentou preocupação?
Eu também. Então a gente já tem isso. Todo mundo já experimentou algum nível de preocupação em algum momento da vida. Agora, qual foi o nível? Qual é a intensidade? E qual é o sofrimento que isso te provoca e provoca em outras pessoas ao seu redor? Né? Então, gabaritar não é só eu tenho todos esses aqui, mas eu tenho todos esses numa intensidade muito forte, numa frequência constante e de uma forma que me afeta a vida de maneira também significativa. Né? Eu brinco que você passou, então, pelo sintoma que todo estudante de psicologia na vida já passou estudando psicopatologia. A gente estudava o DSM, a gente fala, tenho. Tem tudo, se você pensar, porque são sintomas comuns. A diferença é a intensidade, frequência. Mas você sabe que isso também, aliás, já aproveitando, sou biomédico, por isso a cara de triste. Quando a gente estava na faculdade, também, aula de patologia, eu tinha todas as doenças. Eu falava, meu Deus, não acredito que eu tô com hepatite. E aí, tô com Chagas. E você vai indo nas doenças mais absurdas. Sim. Isso entra como um transtorno também, achar que sempre tá doente? Não, a gente se identifica mesmo, é uma identificação, né? Então, eu vejo e falo, nossa, já tive, eu me identifico. Mas por não saber da necessidade, da intensidade, eu acho que eu tenho, né? E também é um jeito gostoso de justificar, como eu disse, aquilo que talvez seja apenas uma disfunção minha, uma coisa que eu não aprendi a fazer diferente, né? Qual é a diferença de ser triste e depressivo? Então, tristeza é uma emoção que todo mundo experimenta. Eu sou triste quando algo me acontece e eu fico abalado, né? Eu fico com o humor deprimido, que é o sintoma. Porém, se aquela coisa que me aconteceu vai embora, a minha tristeza também vai embora. Eu fui triste, né? Então, eu sou deprimido quando a minha tristeza, o meu estado de humor deprimido, não depende de outras variáveis. É constante, é frequente, é intenso. Seria mais ou menos, por exemplo, a tristeza é eu estou triste. E a depressão é eu sou triste. Exatamente, é isso. Obviamente tem os níveis, né? Então a gente tem, por exemplo, uma distimia, que é uma depressão que vem ali meio que se fixa. Então, uma pessoa, para ter uma distimia, ela precisa passar por um período de 2 anos, onde ela não ficou mais do que 2 meses sem ter os sintomas da depressão. Aí é uma distimia. Mas a gente também tem um depressivo maior leve, onde a pessoa ficou 1 ou 2 semanas seguidas dentro desse quadro de humor deprimido, fadiga e vários outros critérios, né, que abrangem. O que você acha da pessoa que acredita que a Terra é plana? Você acha que isso tem solução? E dentro da psicologia, quais as coisas mais bizarras que você já ouviu? Meu Deus. Então, né? Uma pessoa que afirma que a Terra é plana tem algumas explicações para isso. A primeira é mais óbvia, ela é burra. Essa pra mim é essa. Porque com tantos estudos e evidências e vídeo e filmagem e a pessoa não conseguiu ver que não é plana ainda e realmente, né, isso. Outra coisa, ela pode, agora trazendo um pouco mais para a seriedade dos transtornos mentais, ela pode estar dentro de uma alucinação, um delírio, né? Faz muito sentido. Ela está delirando ali, ela tem uma ideia fixa, né? O delírio é essa ideia fixa sobre alguma coisa, né? E aí ela pode, pensando assim, né? Assim a gente vai falando de alguém que acredita muito que a Terra ela é plana e é dentro de um quadro mental, ela pode estar dentro de um quadro que tenha delírio. Não é só a esquizofrenia que tem delírio. A gente pensa em delírio, a gente pensa em esquizofrênico. Mas não é só nesse transtorno que a gente tem esse quadro. Então, para mim, só tem essas 2 explicações. Ou é burro ou tá delirando. Né? Fora isso, né, a gente não tem muita explicação lógica para isso, não. Deve ser muito ruim quando você pega uma pessoa que acredita em Terra plana do lado de um esquizofrênico e o esquizofrênico não acredita. Deve ser bem complicado, né? Realmente. Nem nos seus maiores delírios ele acreditou nisso. Ele fala, realmente eu sou burro. Eu não tenho nenhum transtorno. A gente estava falando de ansiedade antes, eu lembrei aqui, tem um comediante chamado Thiago Carmona.
Ele deu uma definição de ansiedade que eu achei interessante. E aí você disse se você concorda, se faz sentido. Tá bom. Ele falou que ansiedade é vontade de cagar sem ter a bosta pronta. O que você acha? Eu acho que é um jeito simples de explicar Ele sobre falou que você tá sempre com aquela vontade de cagar, mas não tem bosta pronta ainda. É bem isso. Né? É justamente isso, né? É você antecipar os problemas que você não tem. Eu diria mais. Eu diria que é o medo de não ter o papel para limpar a bunda depois que você caga. É isso. Puta, aí é foda também, né? Entendeu? Porque a ansiedade, ela, além de antecipar os problemas, ela antecipa que não vai ter solução para aquele problema que vai surgir. Então, é uma antecipação de problema atrás de outro problema que nem tem possibilidade de solução. Então, acho que seria mais ou menos Boa, assim. aí. Então, ó, Thiago Carmona, Anota isso aí. nesse a corte próxima. aí, faz sentido a sua definição. A gente tem alguns quadros aqui, né? Uhum. E aí, eu queria te colocar nesse novo quadro aqui, que é avalie esse personagem. Não faz! Não faz! Eu te amo! Eu te amo! Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! A primeira personagem é a Carminha, da Avenida Brasil. Ela só era ambiciosa ou ela tem transtorno mental? Deixa eu ver se eu lembro as características. Eu lembro que ela era bem irritável, né? Ela matou o ex-marido, pegou a filha, jogou no lixão. Casou assim, com um jogador de futebol. como eu disse, né? Nem tudo é transtorno, né? Mas vamos pensar, né? Talvez ela estivesse num transtorno de personalidade. Então, a gente tem ali, por exemplo, um narcisismo, né? Porque eu lembro que ela era muito ela, né? Uhum. Até a filha dela, se não me engano, né? Isso, ela não gostava da filha. Né? E já o outro que trazia... O narcisista, ele tem disso, né? Ele coloca normalmente quando ele tem mais filhos, ele coloca num pedestal e o outro debaixo do sapato. Uhum. E eu acho que tinha isso, né? Ela Tinha. colocava o filho mais velho num lugar assim, super, nossa, é o melhor, faço tudo por ele. E a menina era gorda, era não sei o quê. Lembrei. Então, se eu tivesse que colocar ela dentro, não estigmatizando, tá, gente? Porque, olha, eu vou falar, aí você fala, aí as pessoas caem matando você, tá? Falando, O nosso corte vai ser completo. Você fala que essa pessoa é assim, mas nem todo mundo é assim. Mas pode ser. Deixando assim. claro toda a explicação aqui. É baseado no que eu lembro, tá? Sim. Que eu lembro de forma geral, porque, como eu disse, às vezes o diagnóstico, a mudança tá nos detalhes, Sim. né? Mas, de forma geral, acho que ela tinha umas características mais narcisistas. Não acredito que fosse personalidade antissocial, não, que é o antigo psicopata. Não acredito, mas eu acho que mais para um narcisista ali. Caso você não conheça algum personagem, a gente pula. Tá bom. E tem chances, porque eu não sou dessas assim. Tá. Não, porque o próximo, ele é gringo, então é de série, né? Phoebe Buffay, da série Friends. Tá legal. Tá fraquinho, mas ainda sinto que ele tá aqui no prédio. Vai na direção da luz, senhor Records! É que ela é bem doida. Então talvez ela realmente tenha algum transtorno. Mas a gente deixa aqui, depois a Stephanie depois eu me comento, passa. eu comento. Vou olhar e te falo. Terceiro, Bruce Wayne, o Batman. Batman. Ele é vingativo ou ele tem transtorno? Porque os pais foram assassinados, ele resolveu ser o super-herói da cidade. Sim. Acho que não chega a ser um transtorno. Acho que todos nós estamos suscetíveis depois de um evento traumático, né? Então, ele viu os pais sendo assassinados. Que é, de fato, um trauma, tá, gente? Fica claro isso aqui, que trauma não é tudo que vocês falam, não. Não sei o quê, minha mãe me chamou de feia, eu tenho um trauma. Não sei o quê, a minha tia, nossa, eu tenho um trauma. Não, trauma, evento violento, envolvendo ameaça de morte real, né? Que também pode ser vista ou enfrentada, né? Por si mesmo. Uhum. Mas não é, tipo, seu pai não gostava de você,
você teve um trauma na sua infância. Não, na psicologia, trauma é outra coisa. Então, ele, de fato, vivenciou um trauma. Teve um trauma, né? Ele pode ser vingativo, pode, mas acho que não cabe nem um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que também é outra coisa, né? Todo mundo que vive um trauma que vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Para isso, precisa de várias outras variáveis. Aí. Então, nesse caso... Acho que só ficou com raiva. Só raiva, só que se E tinha dinheiro, ficou com raiva e tinha dinheiro, e podia. Puta, é o E rico... podia se vingar, porque a gente é assim também, se a gente fica com É o raiva rico com e raiva. tivesse dinheiro, a gente também se vingaria. Perfeito. Pra gente fechar, João Grilo, o Alto da Compadecida. Adoro. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalete, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Ele foi abandonado ou ele tem transtorno? Ele foi abandonado, ele tem transtorno. Sei, pode ser os dois. Ó, pelo amor de Deus. Nossa. Isso é tentador, né? Porque a pessoa que tá com a garganta Castanha do Pará faz bem pra saúde, morre. Henrique Incelênio. Então, não sei, né? Eles tinham um sinalzinho, uma mentirinha que eles gostavam de contar de vez em quando, né? Muito legal. Inclusive, eu li seu conto sobre... Olha, alguém leu alguma coisa que a gente publicou. Eu li. Muito bem escrito, por sinal. Mas eu acho que não sei se ele foi abandonado. Deixa eu me refrescar a memória. Eu sei o contexto. Assim, não fala se ele teve os pais ou não, mas ele vive meio na rua e tentando passar a perna a perna no outro. Tirar vantagem das mentiras. Eu não sei se ele foi, porque ele foi abandonado que ele faz isso, não. Né? Mas possivelmente a gente é adaptável, né? A gente se adapta. E aí, se a gente for pensar numa pessoa que não tem rede de apoio, que está ali, precisa sobreviver, né? A gente vai começar a agir, né? O ser humano tem como primícia principal a manutenção da vida, né? Sim. Então, diante de algumas circunstâncias, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai fazer as coisas. Não necessariamente ele tem um transtorno, às vezes ele só está tentando sobreviver num ambiente hostil que ele se encontra. Então, ali naquele caso, talvez a mentira que ele conta ali durante toda a história é só uma maneira de sobreviver. Não é uma mentira. Normalmente ele mente pra isso, né? Pra se safar de alguma coisa. Pra ganhar alguma coisa. Pra ganhar, pra se safar, pra se livrar de. Então, não é. A gente tem, né, a questão da mitomania, né? Que é a mentira enquanto sintoma, também pode estar em vários transtornos. Mas eu acho que naquele caso específico era mais uma medida protetiva mesmo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho curiosa do João Grilo, isso é de um personagem, né? Uhum. Mas é porque, se a gente for avaliar todas as mentiras que ele conta, eu não lembro de nenhuma que tenha prejudicado outra pessoa. Uhum. Ele tentava ganhar, mas não prejudicava ninguém. Então ele enganava o outro aqui, ele ganhava um dinheiro, ele ganhava um pão, ou ele ganhava... E pronto. Né? Nesse caso, a gente pode dizer que é uma mentira boa? Tem mentira boa? Acho que não. Acho que tem mentira, né? Acho que o que muda é a intenção da mentira, né? Eu acho que mentir qualquer um mente, né? E tem alguns estudos, inclusive, que são feitos, né? Que tem pessoas que inventam mentiras aleatórias sem necessidade. Não quer dizer que essas pessoas sejam más, né? Elas apenas têm isso enquanto rotina, a gente mente, né? Mas não é um transtorno. Mas não é um transtorno. Pode ser sinal de algum transtorno, mas mentir por si só, já sempre perguntam isso. Eu tenho um namorado, ele mente sem necessidade. Que transtorno ele tem? Pode ser tudo e inclusive nada. Entendeu? Qual trauma familiar te fez entrar na psicologia? Nenhum. Você pode falar a verdade. Eu sei, eu gostaria de ter uma história bonita, sabe? Aquela trajetória do herói, assim, para eu poder contar no Instagram e conquistar muitos seguidores e clientes, mas eu não tenho. Não quer mesmo criar uma agora e a gente fazer um corte e você... Muda, mentira, foi abandonada quando era criança. Então, eu sempre fui uma pessoa muito mais racional. A gente tem alguns aspectos de personalidade que nos acompanham, né? E eu decidi entrar na psicologia muito racionalmente.
Então, o que eu pensei a princípio? Não gosto de matemática, não posso nenhuma engenharia. Odeio matemática, não quero. E, porra, matemática tinha tudo pra ser um bagulho simples, tá ligado? Negócio de 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 4 dividido por 2. Mas não, surgiu uma pessoa endemoniada. Começou a tacar letra na matemática. Eu não gosto de ficar sozinha, então não posso, TI, essas coisas. Não, também não quero. Vou pra onde? Eu gosto de ajudar as pessoas, beleza. Tem que ser médicas ou humanas e tal, beleza. Medicina, falei, não tem dinheiro. Medicina, não tem. Minha família não tem, ninguém tem. Preciso ganhar uma bolsa. Ganhar bolsa de medicina é muito cara. Vamos lá. Eu fui eliminando. Eu fiquei entre fisioterapia e psicologia. E aí eu fui lendo algumas coisas sobre, na época, era Freud. E decidi psicologia. Então foi totalmente racional. Aí na faculdade a gente faz essa pergunta, né? Aí todo mundo... Porque eu sofri, eu faço em terapia há 10 anos, a minha família, não sei o quê, eu sou filho de mãe narcisista, eu sou não sei o quê, e eu tipo, não chega a minha vez não, meu Deus do céu, não tem nenhuma história triste pra eu contar, mas a verdade é essa. Eu gostaria que fosse diferente, tá, gente, porque eu estaria muito mais famosa agora. Não, isso é verdade. No meu caso também, quando eu entrei na biomedicina, eu lembro que tinha essa pergunta, né, vamos lá todo mundo, que cada um escolheu, também não, mas... Não, porque eu assistia O Mundo de Bikman. O Mundo de Bikman. E eu sempre quis ser cientista. E eu pensei, gente, eu fui aprovado em jornalismo, eu quase fiz jornalismo. Eu nem ia fazer isso aqui. Mas até hoje, galera, eu fiz por causa do Mundo de Bikman. Foi muito... Se alguém perguntar, foi isso. Não, claro, sempre sonhei em ser pobre. Aí a gente tem algumas outras perguntas aqui importantes. Uma delas a gente precisa de trilha. Então, música de medo. Meu Deus. Subiu a música de medo. A pergunta é o seguinte: como perder o medo das coisas? Desensibilizando. Acabou. Medo de avião. De voar de avião. Não é que você vê um avião e você fica com medo. Voar de avião. Desensibilizando. Como que funciona? Medo de avião é uma fobia específica, né? Esse negócio que o pessoal fala, aracnofobia, não sei o que do que fobia, não sei o que mais fobia, nada disso existe, tá? DSM é tudo fobia específica de avião. Fobia específica de aranha. Fobia específica de celular. Não existe, então? Peraí, isso aqui é um corte sensacional. São nomes populares. Então, esses nomes oficialmente, eles não existem. Não existe aracnofobia. Não. Acho que tem até um filme, Aracnofobia, que é um nome bonito, inclusive. É um nome... Aí quando vem aquele... Já viu aquele que é um nome imenso? Não, fobia, medo de palavra grande. Eu falo, pô... aí também, né? Não vale que você falar o nome da palavra que você vai morrer de medo. Então é fobia específica... de. Isso. Tá. E a fobia específica, ela tá dentro dos quadros ansiosos, tá? E ela é tratada particularmente com dessensibilização sistemática, que é uma aproximação do objeto fóbico. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não enfrenta, você não supera. Entendi. Só que não é assim, eu tenho medo de avião, eu lembro que você tem. Uhum. É a primeira pergunta já por causa disso. Vai que, né, eu recebo aqui uma dica. Então. Não é porque eu tenho medo de avião, você vai fazer a terapia comigo, eu vou te socar no avião e falei, vai, que vai passar. Não. Toda a desensibilização, ela começa com pequenos. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de SUDs, que é uma palavra, um termo em inglês, que eu não vou saber nunca repetir, porque eu não falo uma única palavra de inglês. Mas, basicamente... Tá aqui embaixo. Por favor. É uma escala. É uma escala de desconforto. E aí, onde o paciente, por exemplo, ele vai escalonar o desconforto que ele sente em relação ao avião, uma aranha, o que for. E aí, a gente vai começar de baixo. Assim, de 0 a 10, exemplo. O quanto você sente angústia ou medo em relação a ver um filme com avião.
Aí ele vai colocar, sei lá, 8. Ver um filme de acidente de avião, Puta, 10. né? Ver um avião parado. 11. Entrar num avião. Eu já morri, não sei nem mais fazer o número. Enfim, voar de avião por uns 40 minutos. Fazer um voo de avião internacional. Então a gente vai escalonar desde aquele estímulo mais que a gente considera mais tranquilo. Então, por exemplo, ver uma foto de um avião, talvez seja um 0,1, 0,2. E aí a gente vai escalonando até o mais alto. E a gente vai começar a sensibilização desse mais baixo. Então a gente vai expor aquele paciente, lindo, maravilhoso, àquele estímulo até que a ansiedade dele atinja pelo menos metade do valor escalonado. Então, se ele colocou 8 para ver o avião, tem que pelo menos ser eu 4. vou ficar lá com ele, vendo esse avião e falando para ele, ó, olha o avião. Tá vendo o avião? O avião tá na sua não frente. Faz nada. Tá vendo esse avião? O avião tá aí. Olha o avião. Não, o paciente fechou o olho. Não, abre o olho, olha pro avião. Até que de 8 ele diga, o meu desconforto agora em relação a olhar esse avião é 4. Aí a gente vai fazer isso várias vezes até que esse desconforto chegue a 0. É possível chegar a 0? É possível chegar a 0. É possível chegar a 0. Perder o medo de andar de avião? É possível, muito possível. Mesmo o avião caindo aí de vez em quando, a galera toda morrendo. O avião caindo de vez em quando, do mesmo jeito que você sente pavor a andar de carro? Então, não, porque se acabar o combustível, ele para só. Sim, mas mesmo assim as pessoas não estão morrendo de carro. Não, mas... Não, você não está livre de um acidente de carro. Também não está livre de um acidente de avião, embora seja... Não vou conseguir perder o medo agora. Né? Então, mas é por isso que é escalonado. Sim. Então, junto com essa dessensibilização, que a gente chama, né, em vivo, a gente desensibiliza, a gente tem também as questões cognitivas que são trabalhadas, que é justamente essas crenças. Mas o avião, quando morre todo mundo. O carro tá na estrada, parou, tem chance de viver. Isso. Que é um fato, né, galera? Que as justificativas... Que é um fato. Não, a gente tem que trabalhar com fato. Não, morre muito mais pessoas de carro, gente, do que de avião. Mas a gente vai trabalhando isso. Então, a gente trabalha de sensibilização e trabalha as questões cognitivas para que aquele paciente ele se sinta. Pode ter paciente que nunca vai... Ele tem uma fobia muito forte. Dificilmente ele vai entrar num avião como eu e vai tirar aquele cochilo relaxado. Jamais. Né? Tipo, mas ele vai conseguir fazer isso de maneira mais tranquila, ou ele vai conseguir fazer isso, porque tem pacientes que não entram no avião. Tem pacientes que entram, mas com extremo desconforto. Então, assim, você vai precisar justamente dos SURES para isso. Então, basicamente é isso. Espírito. Medo de espírito, tá. Precisa... Porque, por exemplo, você está falando o seguinte, ó. Você tem medo de avião? Vamos olhar para o avião. Eu tenho medo de espírito? Eu não quero olhar para o espírito. Tá. Aí a gente vai ter que entender muitas coisas, né? A gente vai precisar entender contexto. Porque essa pessoa tem alguma religião, na religião que ela tem essa questão do espiritismo, do espírito de ver entidades, né? Que a gente tem algumas religiões que tem. Aí eu preciso ver que lado eu vou caminhar. Né? Então ele tem medo de espíritos, mas ele participa de uma religião que acredita em espíritos. Como é que a gente vai trabalhar isso? Ele tem medo de espírito, mas não tem nem religião. A gente vai trabalhar de uma outra maneira. Né? Então, obviamente, você não vai conseguir olhar. Nesse caso, é mais uma questão cognitiva mesmo que a gente vai trabalhar. Não tem como expor. Agora, o que a gente pode expor ele é as situações que ele evita porque ele tem medo de espírito. Então, eu evito entrar num quarto escuro. Porque eu acho que ali tem um espírito. Sim. Nós vamos entrar nesse quarto escuro. Eu não digo escuro. nem entrar num quarto escuro, mas, por exemplo, você precisa ir pro quarto, você tá na cozinha à noite. É a última luz. Você apaga e sai correndo. Claro que sai correndo. Eu quando eu fiquei namorando numa casa, o banheiro era do lado de fora da casa, no interior da Bahia, né? Aí a gente só fazia um rumo assim, ó. Abria a porta de um lado, a porta do banheiro você já deixava meio aberta. Do jeito que você saía da cozinha mesmo. Você entrava, fechava do banheiro. Só. E assim. Imagina. Mas assim, nesse caso é isso. A gente vai desensibilizar sobre os outros estímulos que fazem com que ele tenha esse medo, né? Que ele evita por conta desse medo. Deve ser foda. Você já assistiu aquele filme Sexto Sentido? Muito tempo, viu? Mas imagina que foda que deve ser o cara tratar com um psicólogo que ele tem medo de espírito e o psicólogo é um espírito. É que o moleque não tinha medo, eu acho, né? Não é? Imagina.
Terceiro medo, morrer pelado. Morrer pelado, tá. Por que acontece? Eu vou explicar o medo, tá? Tá bom. Obviamente, se você morrer, em algum momento você vai ficar pelado e as pessoas vão te ver pelado. Mas quando você morre pelado, significa o seguinte: estou no banheiro, escorreguei, bati a cabeça e morri. A quantidade de pessoas que vão ter que te ver pelado é muito grande. A sua família vai arrombar o banheiro pra te ver. Pra ver o que aconteceu. Você vai estar pelado. Vai chegar o SAMU vai te ver pelado também. Vai descer pela escadaria do prédio. Vai todo mundo estar te vendo pelado. Que não tinha necessidade daquele monte de gente de estar te vendo pelado naquela situação. Né? Como você perde esse medo ao ponto de te travar e de você ficar o tempo inteiro no banheiro com medo de escorregar e de... E se expondo de alguma maneira. Então, por exemplo, tem medo de ficar pelado. Mas por quê? Qual que é a sua questão com o seu corpo? Que as pessoas não podem olhar num momento desse? Você acha que as pessoas realmente vão estar preocupadas se você está pelado, se você está com roupa, se que você está? Então, a gente vai trabalhar essa questão cognitiva da importância que você dá sobre isso. E também um pouco dessa sua exposição corporal, né? Então, talvez trabalhar, aí vai depender de paciente, né? Que cada um você vai pensar sobre uma forma. Mas talvez uma exposição dele se olhar mais no espelho sem roupa, né? Dele, por exemplo, se ele for casado, dele começar, sei lá, a dormir sem roupa ou a fazer alguns movimentos perto do seu esposa, seja lá quem for, sem roupa, para, né? De sensibilizar um pouco do seu corpo. E a gente precisaria entender por que desse medo, né? Normalmente, o medo ele tá ligado a algum tipo de pensamento, tende a ser disfuncional nesse caso. A gente precisa entender como esse pensamento funciona, para dar a entender como a gente vai agir para desensibilizar. Mas, por cima, eu acho que seria uma coisa mais voltada para isso aí, né? Para essa exposição. Cinema. Cinema. A gente tá agora com o Divertidamente 2. E, gente, uma coisa que ninguém fala sobre psicólogo, tá? Dói no coração da gente, a gente sabe. A gente recebe spoiler de livro, spoiler de cinema toda hora, e você não pode falar nada, porque é importante para aquele paciente, por isso que ele tá falando para você. Por isso, aprenda. Se você não é psicólogo que tá se formando agora, assista no dia que sair, para você senão não você vai saber tudo. Eu demorei para assistir, já sabia várias coisas que estavam acontecendo. Ainda mais um filme desse, né? Que tem bastante coisa. Então, e tá todo mundo comentando, todo mundo assistindo. Eu assisti só o primeiro. Achei chatíssimo. Provavelmente eu não vou assistir o segundo. Mas é um filme que tá fazendo muito sucesso. Sim, sim. Você já assistiu. Qual é daqueles todos os sentimentos ali do filme que você mais se identifica? E por que você acha que tá todo mundo se identificando e as pessoas começaram a criar sentimentos novos na internet? Por quê? Então, né, a gente tem... É legal, assista o filme com outro olhar. Tá. Vou tentar. Não faz isso com a gente. O que acontece? No primeiro filme, traz muito a questão dos sentimentos infantis, né, da protagonista. Então, a gente tem ali sentimentos base, tristeza, alegria, raiva, nojo, medo. Então, são sentimentos base. E traz essa vivência da criança. São esses sentimentos. A criança não é assim? Bateu aqui, chora de morrer. Você disse não, chora de morrer. Tudo são os básicos. Por que tem muita gente se identificando com 2 agora? Traz já os sentimentos da adolescência. Estamos todos esperando pelo terceiro, que é o sentimento dos adultos. Tá? Então, traz os sentimentos do adolescente, que é quando a gente começa a ter novas emoções. São as emoções que são vindas dessas primárias, né? Então, a gente tem a questão da ansiedade. E o filme, eu acho que retratou muito essa questão do quanto que a ansiedade ela é boa, ela é importante para o nosso organismo, mas que enquanto ela não está regulada com as outras emoções, ela pode ser destruidora, catastrófica na vida da pessoa. E aí, como a gente estava dizendo lá no início, a gente está vivendo uma era muito ansiosa, vivendo uma era onde as emoções estão muito afloradas e a ansiedade virou, né, tipo, tudo é ansiedade, as pessoas se identificam, estão de fato mais ansiosas. Então, houve uma identificação, as pessoas estão se identificando, pessoas adultas estão chorando no cinema porque
quando vem a cena ali do que a ansiedade faz quando descontrolada e com as outras emoções, acaba se sentindo isso. Acho que é a identificação que está movendo as pessoas a assistirem, se identificarem assim, de fato. Boa. Qual foi o sentimento que você mais... Que eu mais me identifiquei? Eu acho que da segunda, eu não sou tão ansiosa, mas acho que o tédio. Tédio. É o quê? É tédio. Ou podem me chamar de deprê. Levanta aí! Ânimo! Sacode a poeira, dá volta por si. Não? Eu já sei! Vou te chamar de cansada. Não. Eu sou muito ativa. Então, eu tô passando por uma fase agora que eu fiz uma transição, né? Então, eu sempre cliniquei, mas, obviamente, não me bastava. Eu trabalhava na assistência social aqui em São Paulo também. E aí, eu, no final do ano passado, decidi que ia sair da assistência, ia me dedicar só à clínica, porque, enfim, estava trabalhando 13 horas por dia. Só que, e aí me mudei pra praia também, que eu sou hardcore, entendeu? É radical. E aí, hoje, eu tenho muito esses momentos de tédio. Por quê? Porque eu tinha um tempo muito ocupado. Sim. E hoje, às vezes eu tô em casa e falo, gente, não tenho paciente agora, já fiz o estudo de caso, já li o livro, já não sei o que eu vou fazer agora? Eu tô entediada, assisto, levanto, assisto, leio o livro, volto. Então, acho que nesse momento de adaptação ao novo estilo de vida, eu me encontro bastante entediada às vezes. Esse tédio, às vezes, também é uma coisa... É bom também, né? É bom, tédio. Sem tédio não há criatividade, né? O tédio é o espaço para criatividade, né? Eu brinco sempre com crianças. Criança sem tédio não é criança criativa, não desenvolve a característica da criatividade. Eu não vou lembrar o nome dele, não sei se você vai saber quem é. Que eu acho que ele é um psicólogo, ele fala muito sobre criança, assim, na internet, ele é bem conhecido. Eu acho que sim. Ele tem uns olhos claros. Eu acho que sim. E eu não vou saber o nome. Por quê? Eu também não, mas vai aparecer o nome dele aqui. Eu vou te falar que é uma deficiência minha. Eu acho lindo que nem você fala. Segundo fulano, no livro tal, de tal página lá, aquele cientista fulano de tal. Eu não consigo decorar. Eu não consigo. Eu sei quem é, eu sei a imagem, eu sei o que falou. Mas pede pra eu falar o nome do nome, indivíduo. né? Não, É eu sou difícil. ruim demais de decorar. O dele também, a gente já gravou outros episódios aqui também que eu não lembrava os nomes. E o dele eu não tem nem como procurar, que eu não sei nem nada. Mas ele falava sobre isso. Hoje em dia, a criança, sei lá, tá sem o que fazer e os pais ficam no desespero de botar alguma coisa para fazer. Vai assistir alguma coisa, E ele falava no vídeo a importância da criança ficar entediada. Sim, o tédio é muito Ela tem aquele momento que não tem nada o que fazer. Sim, sim. O tédio, assim, para criança é fundamental, para adulto é importante também. Mas para criança é fundamental. Para desenvolver características de personalidade mesmo. A gente tem agora uma pergunta do Instagram. Se psicólogo fosse bom, não teria filho problemático. Ixi, mas são tantas variáveis para isso. Por exemplo, transtorno. Quando a gente fala de transtorno, a gente não está falando só sobre criação. A gente está falando sobre uma série de fatores para aquilo. Então, uma pessoa para ter uma ansiedade ou uma depressão, ela precisa ter uma genética que contribua para isso. Ela precisa ter um ambiente que contribua para isso. Ela precisa ter fatores de personalidade que contribuam para isso, né? Então, e alguns casos ainda precisa ter um fator desencadeante para que essa ansiedade desperte. Olha quantas coisas. Aí vamos, esse exemplo. Eu sou psicóloga e aí eu decidi ter um filho. Eu não controlo a minha genética. Sim. E se dentro da minha genética eu tenho, por exemplo, um transtorno que é bem genético, assim, o bipolar. O bipolar e a esquizofrenia são fatores genéticos muito altos que contam, né? Então, eu posso passar isso pro meu filho. Mesmo que eu crie para ele um ambiente favorável, ele vai acabar. Pode ser que se ele, por exemplo, sofrer um trauma, que pode ser um fator desencadeante, ele tem o transtorno, mesmo que eu não tenha. E uma outra coisa aí, fugindo dos transtornos, psicólogo, foca em mim.
Cortem. Psicólogo é gente como a gente. O psicólogo não é um ser, né, supremo, sem problemas. Que não sofre. Né, que não sofre, que não erra, que sabe tudo. Não. A gente também tem essa expertise do psicólogo porque a gente está de fora da situação. Então, a gente pode observar coisas que uma pessoa dentro da situação talvez não perceba. Então, eu posso estar dentro de uma situação aqui e não perceber o que está acontecendo. É possível, né? Da mesma forma que um oncologista pode ter um filho que tenha câncer e ele só perceber isso lá na frente, não necessariamente perceber isso quando o câncer está bem pequeno ali. Mas, por exemplo, agora você falou um negócio, né? Vocês, psicólogos, então vou pegar você como exemplo. Você tem uma tendência a, quando chegar num ambiente, começar, mesmo que não queira, avaliar todo mundo, avaliar as pessoas, não vira uma tortura? Então, o que acontece? A gente, com o tempo, né, o manejo, uns anos aí, por exemplo, quase 10 anos de formada já, a gente vai aprendendo a não ficar tão bitolado, né? Mas algumas coisas são inevitáveis. Né? Então, a gente tem uma leitura diferente de comportamento. Então, mais atento, se o que você está falando está de acordo com as suas atitudes. A gente consegue ter esse olhar. Agora, com o tempo, fica uma coisa muito... tá, deixa. Eu vou deixar passar. Agora, uma coisa que eu falo sempre que a gente tem que tomar muito cuidado é, por exemplo, nas relações pessoais, íntimas. Que uma coisa é eu chegar aqui, pessoas que, né, a gente vai conversar, a gente é amigo e tal, mas... Passou. Mas nas relações familiares, íntimas, eu falo que quem é psicólogo tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você conhece a intimidade daquela pessoa e às vezes você sabe que se você tocar naquele ponto ali, você destrói, você dá aquele fight na briga, mas você também acaba com aquela pessoa naquele dia. Sim. Então eu deixei de ganhar várias discussões por conta da responsabilidade afetiva. Olha aí. Né, que é essa coisa de eu poderia falar isso aqui e eu ia te quebrar. Mas eu apenas não vou falar e eu vou perder essa discussão porque eu sei das consequências de falar isso pra você. Então, acho que a gente tem que ter até mais cuidado nas relações mais íntimas do que... Você quer aproveitar aqui e falar o nome de alguém que você deixou de vencer numa discussão e agora a pessoa vai ficar sabendo? Não? Vai ficar sabendo, né? Deixa eu ver. Meu marido, obviamente, né? Várias vezes. Nesse caso, então, deve acontecer muito, né? Várias vezes, tem bastante. Já algumas amigas aí também. Então, pronto. Amiga da Stephanie, saiba que... Se você ganhou uma discussão de mim, talvez eu tenha deixado você provavelmente ganhar. Ela só foi bonzinha contigo. Usar óculos e ser chamado de 4 olhos, hoje é bullying. Na época da minha avó, era fazer parte da turma. Fazer parte da turma, né? Fazer grupo. Então, eu acho que nesse sentido tá mais ou menos certo. Avó. Quem sou eu para discutir com vó? Exato. Mas, assim, o que acontece? Em relação ao bullying. O bullying, antes, era mais fácil de lidar. Por quê? Porque ele estava contido no ambiente escolar. Então, por exemplo, eu te chamava de 4 olhos. E ficava ali só também, né? E amanhã eu ia te chamar de 4 olhos de novo. Você ia me chamar de varapau, de magrela, de vassoura, que eram os meus apelidos na infância. E ambos íamos para nossa casa. E acabou. Amanhã nós retornamos para te chamar de 4 olhos e você me chamar de magrela de novo. Tá tudo bem. Hoje o bullying, ele é mais do que focal no ambiente escolar. A pessoa sai da escola, mas ele continua sofrendo na internet. Rede social, ele recebe mensagem, ele é atormentado com fotos, com montagens, com imagens. Então, não é mais como era antes. Sim. Por isso não é mais visto como era antes. Não é uma coisa tão leve assim, Não é aquela coisa passou. Amanhã, às vezes, até quem me deu o apelido já esqueceu do apelido. Sim. Não, ele se perpetua. É porque você está sofrendo bullying na China. Você não sabe o que aconteceu, entendeu? Sim. Então é diferente. Mas é isso, mas é diferente. Eu sempre tive uma boca de médio para grande, né? Que hoje é lindo, tá? Hoje é moda, hoje todo mundo bota preenchimento.
Mas na minha época, meu amor, sofrido, né? era boquinha fininha, que era o que é a tendência. Então era isso, era beijo de nós tudo, não sei o que, era isso aí. Tremer a pálpebra, hoje é estresse. Na época da minha avó, era frescura. Tremer a pálpebra. Depende, que tremor é esse nessa pálpebra? Pode ser desde uma disfunção mesmo nas nervuras, sei lá como é o nome disso que a gente dá. Mas a gente tem na ansiedade, por exemplo, no estresse, o que a gente chama de nevralgia, né? Então a gente tem esses movimentos. Mas é todo mundo que tem isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito nervosa, eu fico mexendo a perna assim, ó. É porque eu sou ansioso. Tipo, às vezes você só é inquieto mesmo. Chato. Né? Você só não consegue. Tem muita gente chata por aí. Tem, demais. Nossa, como tem gente chata. Experimenta ter uma rede social de psicologia. Nossa, na verdade, experimenta viver, né? Nossa, experimenta ser professor. Professor também sofre, né? Eu fiz falar, pedagogia, né? Assim, por hobby, né? Que coisa, né? Que loucura. Fazer terapia na época da minha avó, você era doido. O que acontece? Na época da nossa avó, nossos tataravós, enfim, 1980 ali, mais ou menos. Ah, tá, peraí. Pra lá. Peraí, não, agora tu vai ter que pausar esse vídeo aqui, porque agora, porra. Pra lá. Pegou muito pesado comigo. Eu sei, desculpa. Com os nossos colegas aqui, acredito eu. Desculpa, gente, mas a verdade é que antes de 1980... Tudo bem que eu sou de 98, mas assim... Então, tá vendo? Não se doa. Morri! 1980 foi quando houve ali a questão da reforma psiquiátrica, né, mais ou menos. Por que acontecia antes? Todo comportamento que estava em desacordo com as normas sociais era considerado loucura. Desde um transtorno mental a uma pessoa que, sei lá, não quero me casar com quem a minha família tá me destinando aí, tá querendo que eu case. E essas pessoas, elas eram colocadas nesses antigos manicômios e tal, e elas eram simplesmente abandonadas, largadas pela família, pela sociedade, por todo mundo. Com a reforma psiquiátrica, a gente começou a vislumbrar um novo caminho, um novo mundo, onde as pessoas com transtornos, dificuldades, deficiências, fossem tratadas com um pouco mais de dignidade. E aí, esse termo louco, né, passou a ser um termo muito estigmatizador mesmo das pessoas, né, que colocava as pessoas naquele patamar. Então, as coisas foram mudando ali com o surgimento dos CAPs, das coisas. E a gente teve que mudar também a terminologia, porque, infelizmente, a gente ainda faz isso, de estigmatizar terminologias. Então, o doido ficou estigmatizado, a gente teve que mudar para o transtorno mental. Né? O debilóide era uma classe de transtorno, e a gente teve que mudar, porque ficou estigmatizado. Né? Agora, inclusive, tem tido um movimento nas escolas de crianças e adolescentes de falar, você é autista. Sim. Só que também, que é uma coisa que a gente está tentando barrar. Porque senão a gente vai ter que sempre mudar a nomenclatura, porque a gente vive, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vive numa sociedade preconceituosa. Então, o que antes, né, era o louco, que na época não pesava do jeito que pesa essa terminologia hoje. Hoje, uma pessoa que tem um transtorno mental. Muito bom. Olha, a gente já vai chegando aqui no final. Eu tenho um presente, nem te Opa! dei. De casa nova. Aí sim, hein? Muitíssimo obrigado. Espero que você goste. Olha. Deixa eu tirar daqui. Bom, amarelo já tá combinando. Tá combinando. Com tudo. Olha aí. A ciência da felicidade. Existe uma ciência da felicidade? Esse livro tá aí para provar que existe. Então, eu escolhi esse livro para você porque você é um cientista, né?
esse livro, ele, na verdade, assim, o autor, Luiz Carvalho, ele fez um estudo de mais de, acho que foram 1.200 a 2.000 estudos clínicos, né, experiências científicas de alguns temas que a gente tem hoje enquanto uma verdade. Então, nesse livro, ele foi atrás de estudos que foram feitos, por exemplo, se dinheiro realmente traz felicidade, o pensamento positivo realmente funciona, né? O que faz uma pessoa mais feliz? Comprar uma coisa para si mesma, comprar para outras pessoas, mas não de ideias, em pesquisas aplicadas. Legal, hein? Então, ele traz algumas informações sobre isso, né? De tal pesquisa chegou a tal conclusão a respeito da questão do dinheiro, né? Traz felicidade? Você acha que traz felicidade? Agora vamos... Gente, agora a minha casa, minhas perguntas. Inverteu. Você acha? Eu acho que traz felicidade, com certeza traz felicidade. Talvez não traga algumas coisas que as pessoas esperam. Mas, por exemplo, é muito mais fácil você sofrer na piscina do que no metrô. Muito mais. É muito mais fácil eu sofrer indo para a Europa hoje. Tô estressado. Minha pálpebra tá tremendo. Eu vou aguentar o medo do avião e vou para a Europa. Então, e esse livro traz, em pesquisas científicas, a verdade sobre isso, que é, sim, o dinheiro traz felicidade. Corta. Pronto. Mentira. Bastou. Até um nível. Passou desse nível, não muda nada. Então, de fato, pessoas que estão em subsistência ali, se elas ganharem dinheiro, se elas puderem ter essa segurança de todo dia eu tenho o que comer, eu tenho onde dormir, eu tenho onde morar, isso vai trazer felicidade para elas. Ontem eu morava na rua e hoje eu tenho dinheiro para a minha vida. Mas, por exemplo, sei lá, Bill Gates ganhar mais 1 milhão, vai mudar o que na vida dele? Não no caso dele já não faz diferença. Faz diferença nenhuma. Então, os estudos comprovam isso, que existe um limite onde o dinheiro te traz felicidade. Dali para frente, não. Então, foi feito até uns estudos sobre isso, onde perguntaram para bilionários o quanto, se eles ficariam felizes. Ele falou, não, eles não estavam mais felizes do que outras pessoas que não eram bilionárias. E eles, quando perguntados se eles... O que faria eles felizes em relação ao dinheiro? Se eles aumentassem em 500 a 1000% o valor que eles recebiam. Então, pensa, para um bilionário isso seria extremo. Ao ponto de fazer uma nova diferença, né? Uma nova diferença. Então, cientificamente falando, é sobre isso, né? O dinheiro, ele traz até uma média. Eu lembro de uma época que o Jim Carrey, que já falou várias vezes aí que tem depressão, que sofre e tal, que ele tem uma frase dele conhecida que ele falou que ele queria que todo mundo, uma vez na vida, fosse famoso e rico para perceber que isso não é tudo. I believe that I had to become a famous idea and get all the stuff that people dream about and accomplish a bunch of things that look like success in order to give up my attachment to those things. It's been a part of the evolution of ego is to spend your first half of your life acquiring and adding, thinking you can add to yourself, and it looks great. I mean, it looks great when you got a cool car and you got good, nice clothes, and and you've done something that people admire, but it can never fulfill you. You can never be happy. You know what I mean? It's not where happiness comes from. Só que se tu coloca o Jim Carrey pra vir morar aqui em São Paulo, pegar metrô, ele vai ver que ser rico e famoso... Não é tudo mais, é muita coisa, né? Então acho que essa frase de que não compra felicidade, ela também é uma frase meio errada. Sim. Tem até o limite. Exato. É isso. Stephanie, obrigado por ter vindo em casa, pelo presente. E tá sem plástico. Existem 2 tipos de leitores, né? Os do plástico e os sem plástico. Eu não sei qual você é, mas eu sou do sem plástico. Por quê? Porque eu gosto de dedicatórias. Não, eu já li aqui, inclusive. Então. E aí, eu tenho várias amigas que são do plástico, né? Então, elas ficam muito bravas que eu sempre entrego livros sem plástico, mas elas têm que se conformar. Porque, enfim, a vida não é só feita do que a gente quer. Eu também sou do sem plástico. Olha aí. Então...
Porque eu gosto muito de livro, então estou sempre lendo algum livro. E eu gosto também de poder pegar o livro e já abrir, já dar uma folheada, enfim. E gostei da dedicatória. Ele vai ficar aqui também sempre em exposição, sempre vai ter um livro aqui exposto. Muito obrigado por ter feito essa visita, mesmo gripada, hein, galera? Mesmo gripada. Não sabemos, é gripe? Eu espero que seja, né? Eu espero que seja. Vai contaminar todo mundo que está aqui? Não sabemos. Para a gente finalizar, eu queria que você me falasse uma música muito importante para você, a música que você acha incrível, que fala, quando a pessoa fala assim, Stephanie, é essa música que define Stephanie. Que música seria essa? Música? Tempos Modernos, do Lulu Santos, porém cantado na versão do Claudinho Bochecha. Caraca, sensacional. Eu nasci em 98, mas eu escutei um pouco Claudinho Bochecha. E eu sou dessa geração do Claudinho Bochecha. Pô, sensacional. Eu tenho CD do Claudinho Bochecha. Para. Então a gente vai terminar esse episódio escutando aí a música que você escolheu, música muito boa. Escutem aí também. Tenho medo disso, gente. E ó, aqui embaixo tá o arroba da Stephanie. Sigam lá. E é isso. Compartilha, curte, comenta. Coloca no sininho. Isso, faz tudo aí. Faz tudo isso. E manda pergunta. Muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Faz tudo aí. Valeu.